falando sobre a possibilidade de cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O relator do processo contra o deputado no Conselho de Ética da Câmara, o deputado Paulo Magalhães, votou nesta quarta-feira pela cassação do mandato do parlamentar. O parecer de Magalhães afirma que Glauber cometeu desvios de conduta ao expulsar aos chutes um militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, do interior da casa, em abril de 2024. As conclusões do Paulo Magalhães ainda precisarão ser votadas pelos membros do Conselho de Ética, que podem aceitar ou rejeitar o parecer. Ontem, ao fim da leitura do voto, Glauber Braga apresentou sua defesa e o deputado Chico Alencar, do PSOL, também do Rio de Janeiro, pediu vista ao parecer, encerrando a reunião do Conselho de Ética. Glauber Braga só perderá o mandato se a eventual decisão do colegiado nesse sentido também for referendada pelo plenário da Câmara por, no mínimo, 257 dos 513 deputados. Bom, aqui comigo eu tenho o Paulo Capelli. Boa tarde, Capelli. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Metrópolis. Até porque o Capelli soltou uma matéria sobre esse assunto. Vou pedir para a produção soltar a matéria do Capelli aqui para a gente. E a gente vai falar agora com o deputado Glauber Braga. O deputado já nos ouve? Boa tarde, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, deputado. Olha, para a gente começar, falamos aqui a respeito de como foi a reunião ontem lá na Comissão de Ética. E eu queria saber do senhor, qual é a expectativa agora, porque não adianta a gente contar muita história. A gente se lembra dessa história que aconteceu no ano passado, contei aqui um pouquinho para quem não sabia, mas eu queria saber qual é a sua expectativa a partir de agora e qual é o caminho de defesa que o senhor vai usar. A minha expectativa é que essa decisão seja revertida. E revertida porque se trata de, evidentemente, uma perseguição política articulada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, em conjunto todo. Nós não estamos falando do caso da minha reação ao militante dele. Mini bandido dele, uma fez agressão à minha mãe, inclusive, que veio a falecer um mês depois das agressões feitas por ele. Nós estamos tratando, evidentemente, de uma perseguição, repito, que foi articulada pelo ex-presidente da Câmara. Se fosse exclusivamente pelo que aconteceu em relação ao militante do MBL, o próprio Paulo Magalhães, que é o relator do caso, no ano de 2001, deu socos e pontapés em um escritor dentro do espaço da Câmara dos Deputados, porque ele fazia o lançamento de um livro de denúncia contra a CM, que é tio de Paulo Magalhães. Em uma outra oportunidade, deu um tapa na mão de um jornalista, fazendo com que o seu microfone caísse. Então, não é isso que está em jogo. Se a gente for avaliar, teve deputado que deu soco em sindicalista dentro de comissão, teve deputada que saiu correndo com uma pistola atrás de um homem, que foi às suas redes sociais exigindo de generais uma ação para dar um golpe de Estado, parlamentares envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, e eu poderia aqui continuar com a lista de casos graves, inclusive de corrupção. Agora, eu fiz a denúncia do esquema do orçamento secreto. Nosso mandato foi à tribuna por diversos, dizendo que esse esquema não poderia continuar, e dizendo, inclusive, que a articulação disso era feita pelo ex-presidente da Câmara, na época, então, presidente Arthur Lira. Ele está se utilizando dessa oportunidade para tentar fazer uma vingança e silenciar uma voz de enfrentamento a ele, Arthur Lira. É isso que está acontecendo nesse momento no Conselho de Ética. Eu vou continuar falando a verdade, conversando com as pessoas, falando das teses, mostrando o que está acontecendo, e eu espero que essa mobilização que tem acontecido nos 4 cantos do Brasil, e que eu agradeço, em defesa do mandato, em defesa das liberdades democráticas, possa ecoar nos ouvidos dos parlamentares do Conselho de Ética. Deputado, mesmo após Arthur Lira deixar a presidência da Câmara, ele continua articulando a sua cassação? É isso? Mesmo que ele não esteja mais no comando da Câmara? Continua, exatamente isso. Arthur Lira continua mantendo muito poder. Basta dizer que ele acaba de ser nomeado relator da proposta que vai tratar da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E ele estaria pressionando o relator?
do seu processo de cassação e os membros da comissão? Ele estaria exercendo pressão sobre a comissão, sobre o Conselho de Ética? Não só pressionando o relator, como tem um contrato, ou seja, aquele relatório, ele é um relatório comprado por Arthur Lira, e com uma indicação direta que fez isso a partir de recursos do orçamento secreto. Basta você pegar o cruzamento dos dados daquela lista que foi suspensa por Flávio Dino no final do ano passado, aquela lista de 4 bilhões de reais, e o que foi dado para o senhor Paulo Magalhães fazer ação para municípios onde ele tem influência política. Nós estamos falando de mais de 30 milhões de reais numa única lista. Então, esse esquemão do orçamento secreto que foi articulado por Arthur Lira, evidentemente, continua mantendo seus tentáculos e ele continua sendo uma figura extremamente poderosa e continua articulando pela cassação do mandato. A sua saída, deputada, a sua cassação traria quais espécies de benefícios aí para Arthur Lira e para os aliados dele? Vingança e silenciamento de uma voz que faz denúncias públicas contra os esquemas tocados por ele. Isso não é um ponto fora da curva, isso é um modus operandi, é uma forma do Arthur Lira agir. As testemunhas que eu indiquei ao Conselho de Ética e que foram indeferidas pelo relator, 5 delas tratavam exatamente de pessoas que já foram perseguidas durante a sua vida, inclusive listas por Arthur Lira, e que foram silenciadas ou tentativa de silenciamento por parte dele, porque mordavam com os seus métodos e porque reagiam aos seus métodos. Ele está achando que vai fazer a mesma coisa comigo e não vai funcionar. Deputado, há um consenso no próprio PSOL de que a sua situação no Conselho de Ética é praticamente irreversível, que o parecer pela sua cassação será aprovado pelo colegiado. Queria saber se essa também é a avaliação que o senhor faz e qual a avaliação que o senhor faz desse julgamento, eventualmente, possivelmente, indo ao plenário da Câmara dos Deputados, onde aí sim precisa da maioria absoluta dos parlamentares para concretizar a sua cassação. Qual a sua avaliação, qual a sua expectativa para cada um desses cenários, no Conselho de Ética e no plenário? Capelli, eu acredito no imponderável. Tem coisas que a institucionalidade não consegue controlar. A sessão do Conselho de Ética foi chamada para segunda-feira. Na segunda-feira. Na quarta-feira, quando ocorreu a sessão, estava completamente lotada de pessoas lá se mobilizando e contra a aprovação desse relatório. Se você percorrer as redes sociais, as ações que estão acontecendo de solidariedade ao mandato, eu só tenho a agradecer a cada uma delas. Então, aquele que acha que está num posto de poder, num posto de comando, que manda demais e que pode tudo, muitas vezes tem uma surpresa verificando que não pode tudo que imaginou que podia. A situação é grave? É muito grave, mas eu tenho esperança, sim, de reversão, tanto no Conselho ou, se for o caso, no plenário da Câmara. E a minha aposta prioritária é no diálogo franco, na conversa com as pessoas, na mobilização para além do espaço institucional. Repito, eu só tenho a agradecer em todas as reuniões do Conselho de Ética, nesse período de aproximadamente 1 ano, todas elas. Não teve uma em que não houvesse presença de populares, da população, lá no Conselho de Ética, se manifestando contra essa perseguição. É nisso que eu acredito, é nisso que eu aposto. O senhor tem uma atuação parlamentar muito contundente, né, defendendo as bandeiras da esquerda, e por isso tem também uma defesa desse segmento muito forte ao seu mandato. É natural. Agora, as imagens, deputado, são muito fortes também. É quando o senhor aparece perseguindo o manifestante do MBL aos pontapés. É uma cena que realmente circulou o Brasil todo, dado o impacto que ela provoca, e eu queria saber o que aconteceu de fato. O senhor falou ali que ele teria falado da sua mãe. Eu queria que o senhor explicasse e relembrasse a quem está nos acompanhando aqui como é que se deu aquele episódio, o que te levou a ter aquela reação. Primeiro, Capelli, não é um manifestante, é um mini bandido que vinha reiteradamente a encontros que o mandato realiza para fazer provocações, ameaçar militantes nossos, ameaçar a mãe de um militante nosso, que é coordenador do meu mandato, que é uma pessoa idosa, e fez isso, inclusive, tendo como consequência um boletim de ocorrência,
Depois desse episódio dentro da Câmara dos Deputados, esse sujeito volta aos nossos espaços fazendo a mesma provocação por 2 vezes. Ele recebe grana do MBL para fazer isso e, mais do que isso, pensou que se elegeria vereador da cidade do Rio de Janeiro nas minhas costas. Isso não aconteceu, porque a gente deu uma resposta e não ficou com aquela imagem da esquerda que está correndo do sujeito ou do provocador do MBL. Essa minha ação foi uma reação a essa ação insistente de um provocador, quanto mais. E as pessoas que acompanham o meu mandato sabem bem disso. E eu digo mais, né? Não me arrependo. Minha mãe faleceu 1 mês depois disso daí acontecer. Ele xingou minha mãe e tem vídeos de sobra circulando mostrando isso, dos piores nomes. E eu fico pensando como que eu estaria hoje refletindo se não tivesse defendido a honra da minha mãe em vida. E digo mais, a pessoa que olha num primeiro momento a cena pode não concordar com ela, mas coloca no meu lugar e pensa também numa outra pessoa ofendendo a sua mãe, o que eu mais ouvi durante o período é: se fosse com a minha mãe, eu não faria diferente ou faria até pior. Eu, evidentemente, não gostaria de que a cena existisse. Só que para que essa cena não existisse, não tinha que haver um provocador mini bandido de maneira reiterada indo atrás de mim e do mandato exatamente para exigir essa reação que foi de legítima defesa para repelir uma injusta agressão. Deputado, o senhor afirma que esse integrante do MBL xingou a sua mãe, proferiu ofensas a ela, o que levou o senhor a ter essa reação. Como é que foi esse xingamento? Ele xingou, filha da pi, ou foi algo pessoal, alguma crítica pessoal a ela? Não foi crítica pessoal, ele chamou ela de corrupta, ela de bandida, fez isso de maneira reiterada. E eu, evidentemente, não aceito isso, e não aceito ontem, não aceito hoje, e não vou aceitar amanhã, né? Evidentemente, ou seja, não foi uma crítica genérica. Não, foi uma crítica muito pesada, de um mini bandido. A verdade é essa. Repito, que virou para o coordenador do meu mandato, para além desse caso, e disse: oi, Fabi, eu sei onde sua mãe mora. Foi isso que esse mini bandido fez. Então não dá para naturalizar, não. Um militante que foi retirado da Câmara. Afinal de contas, nós não compreendemos, e falo isso respeitosamente, né, com todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nós não conhecemos o modus operandi do MBL. Esse mesmo sujeito recebeu grana para ir a uma faculdade federal no Paraná para poder estar lá também ofendendo, atacando pessoas. Eles ganham dinheiro para fazer isso. Até quando que nós vamos aceitar esse tipo de coisa? Esse mesmo sujeito tinha uma anotação de uma ex-companheira dele com medida protetiva em relação a ela pelos ataques que fez a ela. E quando questionado sobre isso no Conselho de Ética, em relação aos termos do que ele tinha falado para ela, num primeiro momento ele disse, não fiz. No segundo momento, quando a gente mostrou que tinha prints, ele falou, não lembro. Então é um agressor de mulheres também. É isso, ou seja, um sujeito que ganha dinheiro para fazer isso não pode ser considerado um militante, é um mini bandido, um agressor que teve de mim uma resposta a essa agressão, à minha mãe e aos militantes que ele vinha fazendo isso já há bastante tempo. Ele foi lá pago para fazer isso. Olha, estão me dizendo que eu preciso liberar o deputado. De qualquer forma, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, deputado Glauber. Obrigada mesmo, boa sorte aí no processo. E, por favor, qualquer novidade, venha aqui para contar para a gente no Metrópolis. E eu que agradeço, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui conversando, falando com vocês de forma livre sobre tudo que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigada, até mais.